Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Hoje eu vou fazer uma análise com você referente à possibilidade de alguma alteração no edital em relação a alguma coisa nova, algum conteúdo novo para a parte de inglês. Então, você vai observar aqui comigo o seguinte. Depois eu vou trazer aqui a parte do edital que eu nem coloquei nesse slide, mas eu tenho um outro slide, você vai acompanhar aqui comigo, tá? Bom, eu acredito que para o edital aí de 2022 pode haver alguma alteração aí referente ao tempo verbal, tá bom? Então, em relação, vou colocar até aqui em inglês, ó, que é o verb tense. Tá? Por que eu acho que pode acontecer alguma alteração relacionada a isso, né? Porque a prova em si, ela tem dois tempos verbais, né? Ela tem o present simple e tem o present continuous, tá? Então, como eu já falei para você, né? Na grande maioria das vezes, tá? Isso realmente é padrão, tá? Você vai encontrar o texto com a narrativa no passado, né? Então vai contar algum fato, alguma coisa que aconteceu. Então, para extrair de repente ali alguma gramática, algo relacionado inclusive ao vocabulário, é mais fácil pegar nesse tempo verbal do passado, tá? Então a banca ela fica limitada em relação a isso, né? E uma outra coisa que eu vejo que é padrão é que todas as outras bancas aí militares, ela tem essa previsão do tempo verbal no passado, né? Então você vai encontrar, aí eu vou até colocar aqui então três, ou pode aparecer esses três ou então um desses três, tá bom? E eu vou te orientar em relação ao estudo disso aí também, tá? Então você tem aqui, você pode encontrar aqui o simple past, pode aparecer também, inclusive, o past continuous e pode aparecer, que isso aqui é muito padrão, que é o present perfect, tá? O presente perfeito, porque ele pode indicar inclusive três situações, tá? Três narrativas, tá bom? Então pode aparecer esses três ou então um desses três, ok? Então assim, o inglês ele já é um diferencial, tá? Ah, não apareceu ainda, não saiu o edital. Tranquilo, você não vai estudar eles ainda não, essa parte aqui ainda não, pode ficar tranquilo. O que você tem que fazer? Realmente estudar o que tem no edital, porque no edital passado, né? Porque eu acredito que não vai ter nenhuma retirada de conteúdo, e sim acréscimo. Então, se você já tiver visto, tiver tranquilo ali em tudo que está sendo cobrado no edital durante esses 3 anos, se aparecer a coisa nova aqui desses tempos verbais, para você vai ser tranquilo, vai ser até melhor, tá bom? Porque aí, se ficar mais difícil a parte de inglês, você que já está bisurado em todos os outros tempos verbais, para você vai ficar tranquilão, você depois só complementar com esses aqui, que ao meu ver também não são tempos verbais difíceis não, são tranquilões, bem tranquilo. Aí, por que eu acredito que pode aparecer sim na tua prova, que não é achismo da minha parte? Porque a gente teve a prova de 2020 e teve aquele problema lá do advérbio, e aí tivemos a anulação daquela questão. E aí eu havia falado em uma live, né? Eu falei pra galera, na verdade acho que foi mais de uma live, né? Eu falei, pessoal, pode ter aumento do número de questões na parte de inglês, mas eu chutava em torno de 6 ou 8 questões. E aí já foi de cara 10 questões, isso até me surpreendeu, tá? Então eu chutei ali por baixo, né? Eu falei, 8 até 8 questões, tipo dobrando ali, né? A quantidade de questões. Porque tava realmente muito desproporcional, né? Você ter lá 10 questões ali de português, matemática e ter apenas 4, né? De inglês. Aí beleza, aconteceu. Então ali foi por conta de uma anulação de uma questão que teve um peso muito grande, né? Aí agora a gente vai observar o seguinte. Essa questão aqui foi a questão da ESA de 2021. Você olha para a questão assim, cara, não tem nada de errado com essa questão. Não tem nada de errado aí. Essa questão ela foi anulada,
tá? Foi uma questão anulada na prova. Muita gente não concordou, né? Me perguntaram, encheram minha caixa de mensagem lá no Insta em relação a isso, né? Por que ela foi anulada? Eu falei, olha, essa questão ela tá tranquila. A anulação veio por conta da não previsão no edital. Então olha só que eu te falei, né? A limitação da banca em trabalhar só com 2 tempos verbais, tá bom? Então, por conta disso, realmente teve que ser anulada a questão. Mas olha só, eu vou resolver essa questão aqui com você, e essa questão é uma questão muito boa, e ela fala o seguinte, ó. In the sentence, Jackson wasn't really angry. Então, ó, aqui nós já temos o passado simples, ó, tá bom? Wasn't, ele é o passado do is, do isn't, tá bom? Então aqui já temos uma construção no past simple, ou simple past, né? Então vou colocar assim, ó, simple past, tranquilo? Aí depois você tem o outro período, né? Ó, que ele vai falar ali, ó, he was only pretending. Então você tem agora a composição do to be past, was, e você tem o pretending. Ele estava o quê? Apenas fingindo. Então aqui agora você tem justamente, ó, o past continuous. Tá vendo? 2 tempos verbais não previstos no último edital. Tá bom? Então você tem, ó, simple past, depois você tem past continuous. Inclusive é bem comum que apareçam juntos ali, né? Construindo ali uma frase, tá? E aí você tem, ó, the verb in bold means that. Aí o verbo em negrito significa que. Então, ó, a galera que estava comigo na mentoria, a gente viu, nós falamos, debatemos sobre essa palavra. Ela tá aí na sua forma do gerúndio, né, fingindo, mas eu havia falado da forma base, né, que é o pretend. Esse verbo aqui, então, ele significa fingir. Então, vou colocar assim, ó, estava fingindo. Então, ó, aí você tem, bem bacana isso aqui, também de acordo com o dicionário que eu havia falado pra galera, o dicionário bisuradaço, que realmente ele faz essa parte aqui, ó, o dicionário bisurado que eu indico também no curso, a galera, ó, ele é de uma editora bem conhecida, famosa, indicada até pelo edital, tá? Então aí já te falei, né, a resposta, né, do dicionário bisurado. E ele te dá a tradução e ele te dá a aplicação numa frase, ele também explica a frase em inglês, o significado, então justamente como é cobrado nas provas aqui, tá? Então, falar que ele estava fingindo, ó, então falso cognato, né, pretending, tá vendo? Falso cognato não significa do verbo pretender, tá bom? E aqui também já vou destrinchar mais pra você, né, do verbo pretender, ó, pretender, você vai ter em inglês a palavra intend, tá bom? Intend. Aí olha só, então qual a palavra, qual a frase, na verdade, que vai explicar essa palavra que está em negrito, ó. Então a letra A fala Jackson acted like he was angry. Então tá falando que ele agiu como se ele estivesse com raiva. Só que ele não estava, ele estava fingindo, então a letra A não pode ser. Letra B fala, ó, Jackson will be angry. Ó, ele ficará com raiva, não, indicando para o futuro, né? Letra C, você tem Jackson tried not be angry. Tentou não ficar com raiva. Na verdade, ele estava fingindo, né? Não houve tentativa de não ficar com raiva, tá? E a letra D, Jackson wants to be angry. Jackson quer ficar com raiva, não. E a letra E, você tem Jackson's become angry easily. Ok? Então, ele tá falando aí, ó, ele ficou com raiva facilmente, tá bom? Então, ele fica com raiva facilmente, tá? Então, a letra A você tem Jackson acted, ele agiu como se ele estivesse com raiva. O que eu tinha falado na letra A? Acho que eu tinha falado que não era, né? Não, é letra A, ele agiu como se estivesse com raiva, tá bom?
Então, pelas opções, você analisando aí, tá? Você percebe aqui, foi uma questão de vocabulário, tá? Bem bacana. E aqui, essa questão eu trouxe do meu simulado. Foi o simulado também, né, do mesmo ano que apareceu na prova. Você tem one thing that the COVID-19 pandemic has brought close to home to each and every one of us is that we have got our priorities in life wrong. We simply cannot pretend that this pandemic did not happen and go back to living our pathetic lives without a thought or care for the planet, environment and climate. Então, você tem, ó, uma coisa que, né, essa pandemia ela trouxe, aqui você tem uma construção do presente perfeito, tá bom? E aí o presente perfeito ele também pode ser traduzido com no caso com o passado, tá? Salve aí pro Gabriel Aguiar, que chegou aí, o guerreiro. Então, trouxe próximo de nossas casas, né? De cada pessoa, né? Todos nós ali. E que aí ele fala, we have got, né? Tivemos ali, ó, nossas prioridades na vida é errada. Nós simplesmente não podemos o que, ó, tá vendo? Não podemos fingir que essa pandemia não aconteceu e voltar a viver nossas vidas patéticas sem o quê? Sem um pensamento, ó, a thought, sem um pensamento ou cuidado, né, ó, para o planeta, meio ambiente e clima. Então aqui, ó, você tem pretend do verbo fingir, tá? Então, aí eu havia, olha só como é que ficou também bem parecido, ó. Pretend, underlined in the text, means to, significa, tá vendo que eu trouxe também forma de frase, né? Então a letra A você tem, ó, have an intention to. Não, aqui realmente é do verbo pretender. Ó, se você analisar, a minha questão ficou até mais elaborada, fala sério. Tu vai ver aqui, ó. Então, ter a intenção de é o verbo intend. Aí seria, ó, intend. Tá bom? Qual é o bizu? Ó, intenção de. Tá vendo? Intention to. Aí esse aqui, o intend, que é do verbo pretender. Tá bom? Pretender. Aí eu expliquei pra galera, tá bom? As duas partes. De outras lives do senhor Marcos Santos, ó. Fala, prof, fui aprovado na prova do ano passado, acertei as 10. Caraca, hein? Satisfação aqui, ó. Acertou as 10. Não, isso aqui merece, eu vou até deixar um print aqui pra... Tira um print aí, põe lá no teu Insta aí, guerreiro, ó. Isso aí merece, cara. Ó. Valeu. Vamos lá. Aí você tem, ó, have a tendency to, ter a tendência de. Ter a tendência de a pessoa ser propensa a alguma coisa, né? E a letra C, see tender, também, ó, parecer tendencioso. Na verdade, tender pode ser até no sentido de... o tenderness, sentido de carinhoso, perdão. Tá? Então, e aí você vai ter justamente, ó, aí você tem, ó, show tenderness, a parte de parecer carismático, e você tem simulate something, simular alguma coisa, tá vendo, ó? Então, ó, simulate, simular, é a relação de sinonímia com pretend. Então isso aqui foi do meu simulado, tranquilo? Tá vendo, ó, do meu simulado, e olha como caiu na prova do mesmo ano, no mesmo ano. A galera fica me zoando, falando assim, ah, tu faz parte da banca. Na verdade, eu acredito que os examinadores, eles assistem não só o meu canal, mas vários canais aí, e eles vão pegando ideias, porque elaborar uma questão realmente não é fácil não, tá bom? E aí alguém já passa um simulado, aí o cara fala, pô, essa palavra é uma palavra boa, um cognato, um falso cognato bom de colocar na prova, tá? Então, isso pode ser que tenha acontecido, tá? Essa aqui foi da SpaceX. Deixa eu corrigir isso aqui, que eu acho que eu vou mudar a fonte porque ficou grande.
E aí não, ele ficou cortando ali, né? Ah, sempre assiste depois. Eu tô gravando aqui justamente pra poder... Pra poder passar depois aqui. Postar só resumido, né? Agora deu certo aqui. Ficou menor, mas dá pra ver. Então você tem aqui, ó. Ó, isso aqui foi da SpaceX. Isso aqui foi da SpaceX, ó. The sentence: students are really the key piece to it. Então ele está falando que os estudantes, ó, são realmente um pedaço chave, né? Uma parte chave. Então você poderia traduzir isso aqui como parte chave. Essa aqui também eu fiquei impressionado, tá? Parte chave. Can be correctly paraphrased in the following terms. Aí você vai ver que tá bem aqui, ó. O terceiro parágrafo é esse aqui. Então o que seria ser parte chave, tá? Você pode traduzir como uma parte principal, uma parte essencial, uma parte importante, tá? Aí a letra A vai falar: students are the most important part of the project. Então já falou, né, que são a parte mais importante do projeto. Aí letra B vai falar: students are not allowed to retake the lessons. Ó, não são permitidos refazer ali, né, pegar novamente as lições, tá errado, né? Letra C: students are profoundly upset by the project. Seria o quê? Profundamente triste? Não. Letra D: students buy lots of products. Compram muitos produtos todos os dias, incluindo chaves. Aqui ele trouxe o quê? Ele trouxe um sentido denotativo, sendo que a palavra-chave que está aqui é o sentido conotativo. Olha que interessante, né? E a letra E: students don't earn enough points buying keys. Não ganham pontos suficientes comprando chaves. Também trouxe no sentido denotativo. Então você vê que a letra A é o que? Quando ele fala the most important, mais importante, a parte mais importante. Aí você tem aqui o meu simulado também no mesmo ano, sendo que o simulado ele foi feito para a ESA, né? E eu acabei acertando também a SpaceX. Aí você tem, ó, the word key mentioned in paragraph 2 and the last paragraph means. Aí eu trouxe só o do parágrafo 2º, porque ele tinha sido realmente mencionado 2 vezes no texto. Aí olha só, ele fala teamwork with key workers. Ó, ele está falando então de equipe de trabalho com trabalhadores chaves. Então seria aqui, ó, trabalhadores chaves. Então tá falando o quê? De trabalhadores importantes, tá? Trabalhadores importantes. Então você tem, ó, que ele fala que trabalhadores importantes, ó, on the front line against the coronavirus have helped to fight the pandemic. Então trabalhadores, né, equipe de trabalho com trabalhadores importantes, então trabalhadores chaves, na linha de frente contra o coronavírus, ajudaram a combater a pandemia. They are employees of several private companies. Ou seja, eles são trabalhadores de diversas, tá bom? Então esse several significa diversas, tá bom? Não é no sentido de severo, não. Então diversas empresas privadas, including employees of many of the large outsourcing companies which the government works regularly with. Então ele falando, incluindo trabalhadores de muitas o quê? De empresas, né, sem fins lucrativos, que trabalham regularmente com o governo, tá bom? Aí você tem, ó, vamos lá, antes de responder, deixa eu ver aqui o comentário, né? Falou aqui, hoje assisti uma aula sua do comparativo superlativo, aí procurei o material, tinha 10 questões, aí errei 5, acertei 5.
Tem que bisurar mais um pouco então. Tá começando agora? Se tá começando agora, tá evoluindo, né? Aí o Gabriel acha que vai aparecer na ESA, né? Realmente, pode aparecer na ESA. Então, ó, aí você tem lockdown. Inclusive essa palavra lockdown também apareceu na prova. Não sei se vocês sabem, né? Eu também, isso aqui é do meu simulado, tá, galera? Ó, simulado. E aí eu falei pra galera, ó, uma palavra evidente. Lockdown significa confinamento. Então se aparecer, tá, alguma coisa relacionada a isso, que restringe a locomoção da pessoa. Ó, secret de ser secreto, não. New é novo, também não. Você tem, ó, essential, que é a letra D, que é a mesma coisa que o que também? Importante, ó. Important. Tranquilo? Então, quais os dias da live? Pois é, ainda vou marcar com vocês direitinho, tá? Aí foi, exatamente. Ainda vou marcar com vocês direitinho. Beleza? Eu vou só finalizar essa aula aqui, né? Já volto a falar com a galera aqui no chat. Valeu, tamo junto e até o próximo bizu.